Amém, boa noite. Estou aqui com a irmã Dóia e o irmão Francisco, né? Como é que estão? Como é que está o senhor, irmão? Tá bom? Tô bem, graças a Deus. Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com todos nós aqui. Vamos aproveitar esse momento para entender da palavra do Senhor a mensagem, porque tudo que vem do Senhor são coisas boas e servem para alimentar o nosso espírito, a nossa alma. E estamos ao vivo hoje, né, irmão José? Estamos ao Ao vivo. vivo. É que pouca gente, mas Deus já disse na sua escritura, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estou. Então ele está aqui no nosso nome, nós damos graças a Deus por isso. E por esse abençoado sábado. Nem todos estão aqui, né? Mas é como se eles estivessem. Que Deus esteja com cada um, porque Deus é maravilhoso. E Deus sempre está com todos nós, em todas as situações, né? E sentimos a falta da irmã Branca, da irmã Francisco, e de todos. Mas vamos continuar, né, irmão José? Amém, glória a Deus. Estamos aqui também com a irmã Dóia, né? Falar um pouquinho aí, irmã Dóia. Como é que tá? Tudo bem? Graças a Deus, foi uma semana abençoada. Estamos aqui, era para a gente ter vindo ontem, mas não deu certo. E hoje a gente chegou aqui, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a gente está aqui. Um dia abençoado e o começo de uma noite também abençoada. Que Deus esteja nas nossas vidas, nossos projetos e com nossa família. Essa é a palavra que eu tenho para dar. Amém. Seja bem-vinda, irmã Missilene aqui. Como é que tá? Como é que tá? Foi final de semana bom? Foi bom, foi ótimo. Muita chuva pra cá, né? Minha vida e família lá da Catarina, né? E a família da Dona Estael também. A vida dela, né? E a vida da desse ano. Amém, glória a Deus, né? Então isso é muito bom. Bom, a gente vai estar compartilhando a palavra de Deus nesse momento, né? Livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1 até o 6. Se você quiser nos acompanhar aí, fique à vontade, tá? Vou estar lendo aqui. Amém? Depois a gente vai estar explicando um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Diz assim: justificado pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Por quê? Por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos pela a palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus os trasladará, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Essa palavra é muito forte, né? A gente vê aqui o quanto que Deus ele tem, tipo assim, na verdade tem não, ele dá para nós o privilégio da gente poder colocar diante dele a nossa fé na prática. Porque a gente vê aqui Abel. Abel ficou um homem conhecido por Deus, o maior sacrifício que ele deu do que Caim. Que a gente vê lá no Gênesis, no capítulo
livro de Gênesis, que fala sobre a oferta de Abel e de Caim. Deus se agrada da de Abel e de Caim não, né? A gente já sabe que começa outra história, mas por enquanto está falando aqui sobre um pouco da fé. E para vocês nessa noite, o que é que vocês entendam sobre a fé? O que é que ela representa na vida de vocês hoje, depois de tudo que a gente leu aqui, através da palavra de Deus? Começando pelo irmão Francisco ali. Irmão José, a palavra já diz, né, que sem a fé a obra é morta. E sem a obra, a fé também não vale a pena. Alguém mandou um vídeo de Enoque, é porque eu estou com o celular desligado. Um documentário sobre Enoque, né? Que Enoque foi arrebatado. Mas Deus conhecia perfeitamente que o Enoque, segundo lá o documentário, era um homem íntegro, né? E ele foi arrebatado. Ele foi e viu tudo lá como era e voltou, né? Depois de uns anos ele morreu. Então é assim, se eu prego uma coisa, mas não tenho fé, não adiantou nada. E se eu faço isso, aquilo outro, né? Mas cadê minha fé? Como a irmã estava falando. Se eu dou alguma coisa para alguém, se eu faço algum bem material ou espiritual, digamos, eu orei por fulano e saí dizendo, olha, eu orei pelo fulano, eu orei. Não. Ele já diz assim, dai com a direita que a esquerda não veja. Porque a gente não tem que ser naqueles fariseus daquela época. Tá certo, é certo que naquela época existia muitos homens temente a Deus, que o coração era de Deus, né, irmão? No caso de Enoque, no caso de Abel, né? E outros casos, tantas pessoas daquele tempo que a fé era tanta viva que ele fazia a obra junto com a fé e vinha o resultado, né? No caso, quando o Abraão foi sacrificar né, o seu próprio filho. Então, por aí a gente tira que os dois caminhavam juntos, quer dizer, a fé E a obra. e a obra. Ele foi fazer a obra, mas junto com a obra estava a fé. E lá se realizou aquele milagre que ele apareceu aquele cordeiro que foi no lugar do filho dele. Então é assim, para nós, não é abrir a boca. Eu tenho fé, mas também não tem a obra. Ou se tem a obra, não tem a fé. Não tem a fé. Tem que viver também. Tem que viver. Então os dois, como diz a Bíblia, tem que caminhar junto. É isso que eu entendo. E essa fé a gente não pode pegar, né, irmã Dória? É uma coisa que a gente tem que crer de coração. Então, como é que eu vou pegar na fé? É impossível. Então, tem que dizer, meu Deus, aumenta a minha fé e eu acreditar e confiar. Acreditar e confiar para que a fé, né, venha a ser realizada, né, se realizar, melhor dizendo. Então eu entendo assim, passar aqui para... Amém, glória a Deus. Agora a irmã Dóia, o que a senhora entende pela fé? Mas amém, né? Amém. A irmã Dóia tá um pouquinho ocupada aqui. Mas então, o que o irmão falou é sobre a fé. A fé é isso, né? Nós temos que não somente na verdade, dizer que tem fé, mas que a gente não está vivendo, né? Então nós temos que, primeiramente, viver a fé. Porque é muito fácil dizer que eu tenho fé, mas se qualquer coisa acontecer comigo, logo vem o medo. Onde está minha fé? Uma vez eu penso assim, quando Jesus estava em cima do mar ali, aí Pedro queria ir atrás dele. Se Pedro olhasse para o rio, ou mar, né, como a gente quer falar, ele ia chegar até Jesus? Ele não ia. Por quê? Porque ele olhou primeiramente para a tempestade, ou seja, para o problema.
e não focou em Jesus. Mas só que ele foi diferente. Ele focou em Jesus porque ele queria ir até Jesus. Então, muitas das vezes, o que impede de a gente chegar até Jesus é a nossa fraqueza. É aquilo, o medo, ou a parte também que hoje pessoas estão sofrendo demais, a ansiedade. A pessoa está ansiosa, às vezes não acontece, ela fica preocupada. Aí que a gente volta lá quando Jesus estava dormindo no barquinho, né, que vinha dormindo. Ele pergunta para os seus discípulos: onde está a fé de vocês? Que homem de pouca fé são vocês? Porque às vezes a primeira onda que a gente vê, você já está com medo. Então nós temos que primeiramente olhar para Deus, sabendo que Ele é o dono de tudo e da fé também. Vou passar para a irmã Dóia aqui, que ela quer falar um pouquinho. É verdade, que a fé é um dom de Deus, né? A fé, não é todas as pessoas que têm, porque a fé é um dom de Deus, né? A Bíblia diz que é um dom de Deus e sem fé é impossível a gente agradar a Deus, né? Agradar a Deus em todos os casos, a gente agrada, se a gente tiver fé, a gente agrada a Deus, a gente obedece, a gente tem obra, porque a fé ela faz a gente Faz acontecer. tudo acontecer, né? Tem muitas coisas na vida da gente que a gente, olha, às vezes se eu tenho um salário, eu não vou dizer, eu tenho, não, isso não é fé. Fé é aquela coisa que a gente não vê, né? Olha, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir aquilo, eu não estou vendo, mas eu tenho fé que eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir aquele. Aí a gente tem que pedir, porque não existe, todas as pessoas têm fé, né? É verdade. Eu digo com certeza que a minha fé acho que era muito pouca, mas depois de eu ver esse testemunho, essa coisa da Raabe, que era meio triste, ler, entender e ver eu fui aprender que uma mulher teve uma fé tão grande, né? De hospedar, né? Os espias que vinham. Ela não teve medo, a fé dela foi tão grande, né? Que ela não teve medo, ela só fez pedir que eles protegessem a família dela, né? E Deus honrou ela, né? Que até hoje tem a história, né? Tem história, ficou na história, né? A vida dela, porque foi uma mulher de fé. E muitos e outros, que tem muita gente que tem, na Bíblia, se a gente for ver, tem muitas pessoas que viveram por fé, né? Viveram, né? Por fé. E assim a gente tem que viver por fé, né? Eu digo mesmo, eu já vivi muito coisa, mas hoje em dia a minha fé, acho que ela aumentou mais um pouquinho. Antigamente eu tinha, assim, qualquer coisa que eu visse, antigamente, olha, meu filho, quando era mais novo, ele saía de casa e qualquer coisa que eu visse, eu já estava apavorada, assim, sabe? Apavorada, porque não existia aquela fé. Eu não dormia, só dormia quando ele chegasse, e era um sofrimento. Mas hoje não. E depois eu fui aumentando, né? Eu durmo, e hoje não, porque ele não sai também de casa mais, né? Mas hoje eu tenho fé que, porque antigamente, José, eu dizia, irmão, vocês que estão aqui, qualquer coisa eu fazia um alarme, porque parece que eu não tinha fé, sabe? Qualquer coisa para mim era um desespero, Mas eu aprendi muito com essa família que eu estou trabalhando. Graças a Deus, devo muito a ela, a dona Estael, a Gleice, porque a dona Estael, principalmente, ela me ensinou assim, ter A viver a fé, a né? viver a fé. A gente tem discipulado, a gente canta, a gente ora, a gente chora junto. Então, é isso que a gente... E é uma bênção na nossa vida. Amém. E a fé, sem fé a gente não vai nem para o céu, meu filho, porque a gente só aceita Jesus. Quem está vendo Jesus aqui? Né? Então, nós estamos por fé aqui, né? Sabendo que um dia nós vamos ser arrebatados, vamos morar no céu com ele. É essa a nossa fé, né? Então é essa a palavra que eu tenho para dizer, tá? Isso Muito é forte, obrigado, né? Deus abençoe cada um que está assistindo essa live. Amém, glória a Deus. E a nossa amiga aqui, Missilene, tem alguma coisa a falar? Já falei, já. O que tu acha, assim, a prova de fé? Mas amém, então é isso, né? Nossa reunião aqui no nosso estúdio, sobre onde acontecem as células todos os sábados aqui em Belterra. Como é o nome mesmo aqui desse lugar? Ebeneze, né? Ebeneze. Então a gente vai fazer isso mais vezes, tá? Quando a gente tiver um tempinho tá por aqui, porque nem toda vez dá pra gente estar junto. Mas hoje eu peço que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí, que proteja, que você possa colocar e viver a sua fé, né? Porque nós
Todos nós temos fé, mas a gente não está vivendo da forma certa que é para viver. Amém? Que Deus abençoe cada um, no nome de Jesus. Amém.